Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios, Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, tá? Onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Ok, então nosso tema é ondas mecânicas e a gente vai discutir o tópico de ondas sonoras. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Nosso experimento principal hoje é sobre a formação de ondas sonoras estacionárias em tubos preenchidos com gás. Para isso, a gente vai usar basicamente esse famoso experimento aqui, que é o experimento do tubo de Kundt, que basicamente a gente consegue excitar aqui uma onda sonora com um alto-falante ligado a uma fonte, e eu posso controlar a frequência dessa fonte, e detectar essa onda aqui com um alto-falante conectado a um osciloscópio. Com isso eu posso, por exemplo, relacionar a frequência da onda que foi gerada com o tubo, com o comprimento do tubo e, por exemplo, obter qual é a velocidade do som nesse gás que eu posso preencher diferentes gases aqui. A gente pode fazer isso no ar ou injetar um outro tipo de gás ali dentro. Então nosso objetivo final vai ser fazer a caracterização dessas ondas estacionárias nesse tubo com pelo menos 3 tipos de gases ali dentro do tubo. Tá? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre como ocorre a formação dessas ondas estacionárias, a importância dessas ondas em vários tipos de sistemas. Bom, as características gerais de onda sonora, primeiro elas são ondas mecânicas longitudinais, ou seja, a oscilação das partículas, quando a onda se propaga, é na mesma direção da propagação. Segundo, a velocidade de propagação, como qualquer onda mecânica, depende do meio onde a onda se propaga. Tá? E terceiro, essas ondas elas podem ser também caracterizadas como ondas de pressão, já que os deslocamentos das moléculas induzem regiões de compressão e descompressão no meio. Basicamente aqui está uma ilustração de como seria uma onda sonora. Aqui dentro estariam as partículas do gás, onde a onda está se propagando. Você vê que tem regiões aqui de maior pressão que se propagam com uma dada velocidade, que a gente vai caracterizar como a velocidade do som. E a oscilação das partículas, se você observar aqui, por exemplo, uma partículazinha aqui marcada de vermelho, é simplesmente para frente e para trás. Como qualquer onda, eu não tenho propagação das partículas, mas simplesmente da perturbação que gera aquela onda. Bom, gente, vamos começar inicialmente a definir como a gente pode, por exemplo, caracterizar a velocidade de som num certo meio material. Tá? Então, as características gerais que definem a velocidade do som. Primeiro, a rigidez do meio. Importante a gente saber como caracterizar a velocidade do som e essa rigidez do meio é extremamente importante. Como é que a gente caracteriza essa rigidez de meio? Através do que a gente chama de módulo de compressão ou módulo de Boole. O módulo de Boole basicamente diz como é que o meio
se deforma em relação à aplicação de uma pressão. Então, se eu aplico uma diferença de pressão ΔP nesse meio, tá? Eu tenho uma deformação que se manifesta através de uma variação de volume. Eu pego essa variação de volume dividido pelo volume inicial, digamos assim, e a gente define esse módulo. Então, materiais que são muito rígidos, essa variação de volume é pequena, o módulo de Boole é grande. Materiais que são mais flexíveis, essa variação de volumes é maior e esse módulo de Boole, então, é menor. Tá? Uma coisa importante é notar que a unidade do módulo de Boole é a unidade de pressão, né? Já que ela é uma razão entre uma diferença de pressão e aqui ΔV sobre V não tem unidade. Bom, como é que a gente pode relacionar esse módulo de Boole com a velocidade do som, então? Bom, nós sabemos que se o meio tem maior rigidez, a gente espera que tenha mais interação molecular. Ou seja, é mais fácil para uma perturbação se propagar nesse meio. Então, a velocidade do som deve ser proporcional ao módulo de Boole. Outra coisa que influencia na propagação da onda sonora é a densidade do meio, que define basicamente quais são as propriedades de inércia do meio. Tem a ver com a massa, e a massa é uma medida da inércia do meio. Nós sabemos também que se a densidade é maior, maior vai ser a inércia de propagação, né? E de certa forma que vai ser mais difícil a propagação da perturbação. Então a gente espera que a velocidade do som seja inversamente proporcional à densidade do meio. Só para dar um exemplo, por exemplo, vamos comparar, por exemplo, como que seria num sólido, num líquido e num gás, né? Bom, o módulo de Boole no sólido é maior que o módulo de Boole no líquido, que é maior que o módulo de Boole no gás. Basta a gente ver que o gás, né, responde com uma variação de volume muito maior que no líquido, que é maior que no sólido. Tá? Então, só para ter uma ideia, aqui, ó, o aço, o módulo de Boole é de 170 gigapascal. A água é 2,2 gigapascal. O ar, em condições normais de pressão e temperatura, e em regime adiabático, é 0,142 gigapascal. Tá? Eu especifiquei aqui para o ar as condições normais de pressão e temperatura, porque o módulo de Boole também depende da pressão e da temperatura. E também especifiquei aqui que é para um processo adiabático, porque quando a gente fala de som, geralmente é um processo muito rápido que você não tem troca de energia entre a onda e o meio, digamos assim, não tem troca de calor. Então é um processo que a gente pode caracterizar como adiabático. Tá? Dessa maneira, mas a gente sabe também que a densidade do sólido é maior que a do líquido e maior que a do gás. Mas essa grande variação que eu tenho aqui no módulo de Boole permite que a gente conclua, de fato, que a velocidade de som no sólido é maior que a velocidade de som no líquido, que é maior que a velocidade de som no gás. Então, intuitivamente, a gente pode dizer que a velocidade do som aumenta com o módulo de Boole, tá? E diminui com o aumento da densidade. Porém, né, a gente precisa de uma expressão que caracteriza a velocidade do som em termos dessas duas grandezas. E vamos então agora tentar fazer isso para um gás. Né? Para isso, vamos considerar o seguinte modelinho. Eu tenho aqui um pistão e nessa região do pistão aqui eu tenho um gás em equilíbrio, ou seja, está numa certa pressão de equilíbrio. Aí o que você faz? Né? Eu vou mover esse pistão aqui dentro desse gás e isso faz com que eu crie perturbações no gás que vão se propagar com a velocidade do som. Então, depois de um certo tempo ΔT, o que eu espero é que eu tenha uma região desse gás aqui que esteja perturbada e outra região que a perturbação não chegou lá ainda. Como a gente pode caracterizar essa região perturbada? A gente pode pensar da seguinte maneira, ó. No instante t igual a zero, eu crio uma perturbação. Depois de ΔT, essa perturbação que foi criada lá em t igual a zero, ela vai chegar em um certo ponto. Esse vai ser o limite dessa região perturbada, ou se você preferir, a região comprimida. Né? Eu estou mostrando aqui como seria isso, né? Qual que é o comprimento dessa região comprimida? Seria basicamente a distância que aquela primeira perturbação demorou para chegar desde que ela foi criada em t igual a zero e detectada em ΔT. Então esse tamanho aqui é V ΔT. Né? Se eu quiser o volume basta multiplicar aqui pela área do pistão. Tá? Então essa região passível de perturbação em ΔT eu posso calcular como V ΔT vezes a área. Tá? Ok, nessa situação aqui, gente, olha, a pressão que o pistão exerce daqui para cá, desse lado para cá, é a mesma pressão que o gás que está lá exerce daqui para cá, que eu estou considerando aqui a condição inicial, onde o pistão ainda não provocou a perturbação.
tá? Mas depois que o pistão se move, ele adiciona uma certa variação de pressão desse lado. Então eu tenho um excesso de pressão desse lado que vai me dar uma força maior daqui para cá do que daqui para cá. Ao mesmo tempo, o volume que o gás ocupava, né, anteriormente, dessa região aqui passível de perturbação, é menor, porque o pistão se moveu de Vx vezes ΔT. Então, basicamente, o que você tem é uma força aplicada acompanhada de uma variação do volume associada ao movimento do pistão. Como é que essas coisas se relacionam e como é que isso se relaciona também com a velocidade do som do meio? Essa é a nossa pergunta principal. Vamos lá. Olha só, então está aqui novamente o nosso modelinho, né? Vamos calcular primeiro qual que é a força associada. Mas como essa força vai agir durante um certo tempo, a gente pode caracterizar essa força através do impulso da força. Então esse impulso da força é o produto da força vezes o tempo que ela agiu, né? A força eu posso calcular pela associada à pressão. Então aqui a força desse lado é P mais ΔP vezes A e desse lado menos P vezes A. Vezes ΔT me dá, então, uma força que tem módulo ΔP vezes A vezes ΔT, né? Então, essa seria o impulso dessa força. Mas quando eu falo de impulso, eu falo de variação de momento linear. E o momento linear aqui, eu posso calcular simplesmente pela massa total de gás que eu tenho naquela região que eu estou considerando, vezes a variação da velocidade do pistão. A variação da velocidade do pistão é simplesmente a velocidade final do pistão, já que ele começou com V igual a zero. A massa de gás que eu tenho lá dentro é o volume total que o gás ocupava antes da perturbação, que é V vezes ΔT, onde V aqui é a velocidade do som, né, vezes a área, multiplicado pela densidade do gás. Então eu tenho essa relaçãozinha aqui para a transferência de momento do pistão para o gás. E com isso, a transferência de momento é igual ao impulso da força. A gente pode então isolar a velocidade aqui e calcular como sendo menos V, a variação de pressão imposta pelo pistão, dividido pela velocidade do pistão vezes a densidade. Essa expressão aqui ainda não está muito interessante, porque ela depende de parâmetros que dependem do modelo, dependem do pistão, da velocidade com que eu movi esse pistão e também da pressão que esse pistão fez no gás, né? Mas a gente pode relacionar essas quantidades considerando o módulo de Boole do gás, porque eu sei que o módulo de Boole é a variação de pressão dividido pela variação do volume pelo volume inicial. A variação do volume é exatamente o volume que o pistão, né, que é dado o tanto que o pistão se moveu vezes a área. Então é Vx vezes A vezes ΔT, né? Vx ΔT é o quanto o pistão se moveu e A é a área. E o volume inicial é o volume que tinha toda aquela região passível de compressão durante ΔT, que é V ΔT vezes A. Aí eu posso cortar o ΔT e o A e eu tenho uma expressão para a diferença de pressão que é menos Vx sobre V vezes B. Posso pegar isso aqui, substituir aqui e o resultado então é essa expressão. Isolando o V aqui, a gente chega nessa formulinha aqui. Então fala que a velocidade do som, que é a velocidade da propagação, né, é igual à raiz quadrada do módulo de Boole dividido pela densidade. Olha que interessante, né? Agora só depende de propriedades do gás. Então eu considerei esse modelo específico, mas poderia ter considerado qualquer forma de pistão, qualquer outro modelo de compressão. Uma coisa bem legal que tem aqui é o seguinte, ó. O módulo de Boole é uma propriedade elástica do meio, do gás, né? A densidade é a propriedade de inércia. Vamos lembrar lá no vídeo de ondas em uma corda. A velocidade de propagação da onda em uma corda era a raiz quadrada da tração da corda dividido pela densidade linear. A tração está associada com a elasticidade, a densidade linear com a inércia. Então veja que as coisas de fato são bem parecidas quando a gente considera a física do sistema. Bom, só para falar então, ó, vamos calcular a velocidade do som no ar, por exemplo, em condições normais de pressão e temperatura. O módulo de Boole é 142 kPa e a densidade 1,293 kg por metro cúbico, né? O que a gente tem então, se eu fizer a conta, isso vai dar 331 metros por segundo. Mas de fato, normalmente a gente está longe dessas condições normais de pressão e temperatura, a gente não está exatamente nessa condição, né? Então a gente precisa de corrigir isso, pelo menos para a temperatura, que é onde a variação é maior.
Se a gente faz essa correção, né, a gente pode fazer, por exemplo, usando essa formulinha aqui, né, que você pode deduzir, na verdade, você vai fazer isso lá no seu curso sobre teoria cinética de gases. E aí você, substituindo a temperatura de trabalho aqui, vamos supor 20 graus Celsius, eu posso chegar no famoso valor para a velocidade do som de 343 metros por segundo a 20 graus Celsius, ainda considerando a pressão de uma atmosfera. Então vai ser em torno desse valor aqui. Bom, mas agora vamos descrever a onda sonora, né? Primeira maneira de descrever a onda sonora é como uma onda de deslocamento. E não tem muita diferença da onda de uma corda que a gente viu. A única diferença é que esse deslocamento aqui não é o deslocamento transversal das partículas, mas é aquele deslocamento longitudinal médio das moléculas. Então eu posso imaginar que uma onda sonora é uma perturbação no deslocamento que se propaga com a velocidade do som. À medida que você passa no meio, você muda a distância entre as moléculas do meio, né, à medida que a onda caminha. Como onda, essa onda tem que ser descrita por duas coordenadas, estou falando de uma onda unidimensional, nesse caso, de x e t, e tem que ter essa dependência funcional aqui, ó. Tem que ser uma função de x mais ou menos vt. Aqui eu coloquei menos porque eu estou considerando a onda se propagando nesse sentido. Além disso, como onda, tem que satisfazer a equação de onda, né? Qualquer onda tem que satisfazê-la. Tá? Então essas são as características gerais que essa onda de deslocamentos que vai descrever a minha onda sonora tem que ter. Mas no som, muitas vezes, né, é muito interessante a gente descrevê-lo como uma onda de pressão, porque de fato é mais fácil visualizar, né, uma região de pressão se movendo no tempo como uma onda. Para fazer isso, eu posso imaginar aqui aquele meu tubo lá e dizer que eu criei um certo pulso de pressão, então tem uma região de compressão aqui, que se propaga com a velocidade v, que seria a velocidade do som. Note que a pressão aqui na região não perturbada é P0, eu posso chamar isso aqui de uma pressão de equilíbrio do gás. E o que eu vou descrever se propagando de fato é a diferença de pressão em relação a esse P0, né, que a gente pode chamar, por exemplo, de ΔP. Tá? Obviamente, essa diferença de pressão aqui é uma onda, então ela tem que ter aquela mesma dependência do funcional, né, que caracteriza as ondas, a propagação da onda, no caso aqui, unidimensional, e tem que satisfazer a equação de onda. Né? Só um cuidado aqui, em alguns livros você vai achar a onda de pressão simplesmente como P de xt, né? Mas esse P minúsculo lá, geralmente não, né? Sempre está descrevendo uma variação de pressão. Aqui eu vou usar explicitamente ΔP. Vamos lá então, ó. Então agora a primeira coisa que eu queria saber é se a gente consegue medir diretamente a velocidade do som no ar, né? De fato, para a gente medir diretamente a velocidade de qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? Tenho que medir um deslocamento e o tempo necessário para fazer esse deslocamento. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar uma fonte, que vai ser um alto-falante, né? Esse alto-falante vai gerar um pulso de som que vai se movimentar com a velocidade do som. Tá? A gente vai usar uma frequência desse pulso bem alta, 40 kHz, só para a gente evitar qualquer ruído do meio. Tá? E esse pulso que foi gerado vai ser detectado aqui, ó, por um microfone. Né? Então você vai gerar o pulso com o alto-falante, esse pulso vai se propagar com a velocidade do som até chegar no microfone. Né? Hoje em dia a gente consegue medir de maneira relativamente simples uma razão, o tempo necessário para esse pulso propagar do alto-falante para o microfone. Fazendo a razão entre essas coisas, eu consigo determinar então a velocidade do som, que é o ΔS por o ΔT, simplesmente. De fato, né, mesmo antigamente, onde a tecnologia não estava tão evoluída, o pessoal conseguia fazer isso. Né? Aqui, por exemplo, está um exemplo de a medida da velocidade do som na água. Tá? Onde você tinha um sisteminha que tinha um martelinho aqui, ó, que batia um sino e, simultaneamente, ele acionava um sistema aqui que disparava um tiro. Lá na frente, numa distância conhecida, tinha alguém escutando dentro da água e olhando, né, o instante de disparo do tiro. Como a velocidade da luz propaga numa velocidade muito grande, então eu posso imaginar que o tiro é instantâneo. Então ele vê o tiro, espera o tempo necessário para escutar o som. E o que eles conseguiram medir então é que a velocidade era de 1.438 metros por segundo. O valor atual é de 1.482 metros por segundo. Veja que a gente já tinha aqui uma boa precisão. Tá? Então vamos agora fazer um experimento para tentar determinar a velocidade do som diretamente aqui. Ok, então ó, o nosso experimento aqui é basicamente isso aqui. Ó.
eu tenho essa pecinha aqui onde tem o meu alto-falante, meu emissor, né? E a outra pecinha aqui está o microfone, que é o meu detector, tá? Então, a gente vai jogar o pulso através do emissor aqui e detectar com o detector, e a gente consegue medir então o delay de tempo entre eles, utilizando uma eletrônica, né, baseada no Arduino, que está aqui, tá? Isso vai mandar para a gente aqui um programinha, né, feito em Python, onde você pode relacionar, que vai coletar o tempo, né, de percurso do pulso, e eu vou colocar aqui a distância correspondente a cada tempo, tá? Com isso ele vai calcular automaticamente a velocidade do som, né, a partir de um gráfico da distância medida pelo tempo percorrido, tá? Então vamos lá a nossa medida agora. Vamos começar então, né, com 25 centímetros. O Leandro vai ajudar a gente a colocar aqui, a fazer essa medida. Ok? Então agora está a 25 centímetros, eu vou mandar coletar o dado. Está lá o ponto. Vamos mudar aqui para 50 centímetros. Muda lá no sistema. Vocês podem olhar na referência da régua ali, que está a 50 centímetros. Vou coletar mais esse ponto. Ele fez 2 pontos, eu já tenho uma estimativa aqui da velocidade do som. Vamos aumentar para 75%, 75 centímetros. Agora vocês não vão conseguir ver, mas a gente está colocando a 75 centímetros ali. Coletou, mais um ponto. E por último, a 1 metro, 100 centímetros. Coletou. Então agora eu tenho 4 pontos. E a velocidade de som medida, olha só, 345 metros por segundo. Considerando que a gente está mais ou menos a 25 graus Celsius, a medida é bastante razoável, né? Ok, então agora, já que a gente já sabe como medir a velocidade do som diretamente, já viu de que depende essa velocidade do som, vamos começar a construir a ideia para a gente formar nossa onda estacionária. Primeira coisa, a gente tem que considerar ondas sonoras harmônicas, né? Os detalhes da formação de ondas sonoras harmônicas eu não vou falar aqui, mas você pode achar detalhes gerais, né, da formação de ondas harmônicas lá no vídeo sobre ondas em uma corda. Tá? Mas basicamente é a mesma coisa. O que é uma onda sonora harmônica? É uma onda de deslocamento, né? Se eu falar de onda de sonora de deslocamento, que varia harmonicamente, com uma função cosseno ou seno. De maneira geral, eu posso dizer que o argumento aqui é kx menos ωt, né, para ser onda, mais uma certa fase. Nessa fase aqui eu posso ajustar para isso aqui ser um cosseno ou seno, ou a função harmônica que eu quiser, né? E aqui entra a amplitude da onda. Obviamente, essa onda de deslocamento, né, que está representando aqui para a fase 0, né, eu tenho uma função cosseno como função de x, que vai se propagar, né, ela tem que satisfazer a equação de onda, como a gente acabou de discutir. A onda de pressão também pode ser discutida, ou seja, qual que é a onda de pressão equivalente a essa onda de deslocamento? Tem que satisfazer a equação de onda, eu sei disso, mas qual que é a forma exatamente dela, considerando que a onda de deslocamento é dessa maneira? Isso é o que a gente pode discutir. Para isso, de novo, vamos usar o nosso volume de referência, só que agora eu vou dizer que ele tem um comprimento ΔX, e aqui seria a variação do volume que foi ΔS, a área aqui é A, e o módulo de Boole. Né? Com o módulo de Boole, eu posso dizer que a variação de pressão é menos o módulo de Boole vezes a variação de volume quando a onda passou, dividido pelo volume inicial antes da perturbação. A variação de volume foi exatamente a área vezes ΔS. E o volume inicial era a área vezes ΔX. Então a gente pode escrever a variação de pressão através de menos B delta área vezes ΔS dividido por área vezes ΔX. Se eu tomar os limites, né, para infinitésimos, ou seja, ΔX bem pequenininho, né, a gente pode associar então uma variação de pressão que vai depender instantânea de x e t, né, que vai ser igual a menos o módulo de Boole ds dt. Ou seja, basta eu pegar minha onda de deslocamento e derivar em relação a x para obter a forma da onda de pressão harmônica, que vai ser basicamente KBS0 seno de kx menos ωt mais φ. Veja que, enquanto aqui eu tenho cosseno, aqui eu tenho seno, né, por causa da derivação aqui em x.
A gente pode também, né, substituir o módulo de Boole em função da velocidade e da densidade, e o K em função de ômega e da velocidade também. E o resultado vai ser que a pressão, né, a amplitude de pressão aqui em termos da amplitude de deslocamento pode ser escrita como sendo ρ v ômega vezes S0. Então aqui está a descrição da minha onda harmônica de pressão. Bom, então agora o primeiro fenômeno importante para a gente entender a formação das ondas estacionárias sonoras, né, é a interferência, né? Então o que a gente vai ter, se eu tiver aqui duas ondas iguaizinhas aqui, ó, se propagando, duas ondas de pressão, né, e eu usar o princípio da superposição para obter a onda resultante, ou seja, a soma das duas, a gente vai ver que cada ponto se soma. Então eu tenho uma onda que se propaga, mas cuja amplitude é 2 vezes a amplitude de cada uma dessas ondas aqui. A gente pode criar uma situação também onde essa diferença de fase entre as ondas é 180 graus, o que se traduz através desse sinal de menos aqui. Então agora cada ponto da onda, quando eu somar, vai se cancelar e eu tenho as duas ondas se cancelando, tá? De maneira geral, gente, a gente pode tratar isso dessa maneira, né? Eu posso dizer que eu tenho uma onda de pressão com uma fase φ2 e outra onda de pressão com a fase φ1, né? Com a mesma dependência funcional, é claro. Se essas duas ondas são dessa maneira, e essa diferença de fase é um múltiplo de 2π, um múltiplo inteiro de 2π, né? A gente cai nessa situação, onde eu tenho uma interferência maximamente construtiva, ou seja, a amplitude vai ser máxima. Por outro lado, se essa diferença de fase for um produto do número semi-inteiro vezes 2π, né? Então é um múltiplo semi-inteiro de 2π, a gente tem uma interferência maximamente destrutiva, e eu vou cair nessa situação aqui. Então eu consigo interferir as ondas de modo que eu tenho duas ondas com amplitudes grandes que se cancelam, né? Será que isso é possível de fato, né? Eu tenho duas ondas sonoras de pressão que vão cancelar uma a outra, né? Quais as condições que isso é preciso acontecer? A gente sabe, a gente tem que estar nessa condição, né? A frequência tem que ser a mesma, né? Mas tem outra propriedade que é importante, né? Digamos assim, que uma fonte precisa saber exatamente quando a outra fonte vai emitir para que elas emitam coerentemente. É um fenômeno que a gente chama de coerência entre as fontes. Se você tem duas fontes totalmente independentes, isso não acontece. Ou seja, você pode inverter a fase do sinal que vem do seu vizinho lá que está fazendo barulho, né? Gerar uma onda igual que você não vai conseguir se livrar do barulho, porque as fontes são independentes. Mas aqui a gente tem no nosso computador uma maneira, né, de gerar nessas caixinhas de som aqui, ó, duas ondas de som que são coerentes, porque ela vem basicamente, são geradas através de um sinal único no computador, né? E a gente pode então verificar essa interferência maximamente destrutiva, é o que a gente vai fazer agora. Bom, gente, então tá aqui, né? Eu acabei de explicar para vocês. Essas duas caixinhas estão ligadas no meu computador, tá? Eu tenho aqui as duas caixas de som que tem os dois alto-falantes. Eu vou aproximá-las, mas sem, de fato, ó, só deixar pertinho uma da outra para maximizar o efeito. Aqui eu tenho um programinha, né? Esse programinha é chamado aqui SoundCard Oscilloscope, que você pode achar na internet. Quem quiser fazer o download, tá de graça, só ir lá e fazer, tá? Onde eu posso, por exemplo, controlar a saída de som do computador, né? Então, por exemplo, eu tenho dois canais, um canal vai ser para uma caixinha, outro canal para outra caixinha, tá? Eu posso controlar a frequência, que está aqui, ó, vou jogar 440 Hz, tá? Eu posso calcular a fase, a diferença de fase entre os dois canais, através desse valor aqui. Então eu posso gerar duas ondas com a diferença de fase 0 ou 180, ou o valor que eu quiser. E além disso eu consigo aqui, ó, com isso aqui, determinar como é que está sendo a onda que está sendo gerada, através de um osciloscópio. Eu vou ver aqui o perfil temporal dessa onda gerada aqui. Por exemplo, ó, vou ligar o canal 1. Se eu ouvir o som, eu olho aqui no osciloscópio, está aqui, essa é a onda correspondente a esse som, né? Vou voltar lá e ligar o canal 2. Agora eu vejo as duas ondas, tá? Essa oscilação que você está vendo é a minha voz. Tá aí, dá para você ver claramente agora. Nesse caso, as duas ondas estão em fase, como você pode ver aqui.
máximo com máximo, zero com zero. Duas ondas em fase, tá? Agora vamos fazer o experimento, né? Será que se eu vier aqui e colocar 180 graus de fase, eu consigo anular o som da outra, né? Primeiro vamos fazer o seguinte, colocar bem longe, de modo que as duas ondas não vão, né, se interferir. Vou mudar a fase aqui, ó, para 180. Não viu muita diferença, né? No osciloscópio a gente pode ver agora, ó, máximo coincidindo com o mínimo, 180 de fase. Então isso aqui está mandando uma onda com fase zero, vamos supor, e essa aqui com 180. Agora vamos tentar fazer as duas ondas se superporem. Olha aqui. Certo? Então você vê que o som praticamente desaparece. Ah, será que é verdade? Ah, então vou colocar fase zero aqui, ó. Vou jogar as duas ondas em fase. Olha lá. E voltou a escutar, né? Então os dois ligados. Se eu desligar um, você vê que o som diminui um pouquinho, ó. Liguei os dois. Aumentou a intensidade. Troquei a fase. Foi embora o som. Eu disse para vocês que as ondas têm que ter a mesma frequência, né? Então vou variar a frequência aqui também. Estou com 440 em uma, tá? Eu vou mudar aqui, sei lá, para 600. Volto a escutar o som alto, porque agora não tem a interferência, a frequência é diferente, né? Eu não observo a interferência. Se eu colocar 440 de volta, tá aí, né? Uma coisa interessante, que a gente não vai discutir aqui nesse vídeo, né, só por razões de tempo, mas que acontece quando eu coloco as frequências próximas, né? Olha o que acontece aqui, ó. E se eu colocar cada vez mais próximo, esse é o fenômeno chamado de batimento, né? Então dá uma estudada lá depois para você ver qual é a origem desse fenômeno, e de fato esse fenômeno pode ser usado para você acertar duas frequências, porque quando a frequência é igual, né, você não observa esses batimentos, tá? Agora eu queria comentar com vocês uma coisa que é bem interessante de fato, né? Quem é mais velho, né, costumava usar fone de ouvido, sabia que para você não escutar o som externo, você tinha que colocar os fones bem apertados no ouvido, né? Hoje em dia você compra fone, você pode deixar o fone meio frouxo, fica super confortável, né? E você praticamente não ouve som externo, a não ser a música que você está colocando lá dentro, né? Isso é produto da tecnologia. Por quê? Porque hoje em dia você tem processadores que conseguem fazer o processamento muito rápido. E você consegue detectar o ruído do som interno e gerar artificialmente uma onda sonora com fase invertida, que você joga dentro do fone e que vai fazer uma interferência destrutiva. Então você não ouve aquele som que tem o mesmo perfil daquele som captado, né? Com isso você consegue, sem praticamente ter um isolamento físico, conseguir ouvir só o som da sua música cristalino, quase sem ruído interno. Bom, outra coisa que a gente precisa entender, né, para ver a formação das ondas estacionárias agora, a gente já falou de interferência, já falou de velocidade do som, como é que essa velocidade é definida, né? Agora a gente pode discutir um pouco melhor a questão das ondas estacionárias. Na verdade, né, basicamente o que a gente tem é totalmente análogo ao que a gente discutiu lá para ondas em uma corda, né? E basicamente uma onda estacionária se forma, precisa de duas condições. Uma, que eu tenha duas ondas contrapropagantes, né? Normalmente de mesma amplitude. E segundo, que tem uma condição de contorno que essas duas ondas, que a resultante dessas duas ondas, né, ou desse conjunto de ondas aqui, tem que satisfazer, né? Então, vamos descrever a onda sonora com esse intuito. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, um êmbolo que se movimenta com alta amplitude, então ele induz a propagação de uma onda sonora nesse sentido. Essa onda se propaga, reflete nessa parede dura, né, e
é refletida no sentido contrário. Quando há uma reflexão numa parede dura, em analogia ao caso da corda, eu tenho uma inversão de fase. Então, a fase dessa onda é 180 graus invertida em relação a essa. Tá? Bom, como é que eu descrevo isso matematicamente? Simples, né? Vou pegar uma onda de deslocamento aqui, vai ser o cosseno de 2π sobre lambda x, no lugar do k lá eu coloquei 2π sobre lambda, a mesma coisa, menos ômega-t, mais uma certa fase, e a outra vindo desse lado tem a mesma fase, só que o sinal aqui troca por causa da diferença de sentido de propagação. E o sinal aqui é negativo, porque para considerar que essa onda refletida tem uma inversão, né, de fase aqui. Se eu somo essas duas coisas, o resultado, né, usando lá as regras trigonométricas, né, a gente pode dizer que o resultado é uma onda desse tipo aqui, ó, que tem a parte espacial desacoplada da parte temporal, né? Então, é o primeiro requisito para a formação de uma onda estacionária. A amplitude dessa onda é 2S0, né? E aqui aparece, então, junto com a parte espacial, deixei aqui o ângulo φ. Ok. E a condição de contorno? A condição de contorno também tem que ser satisfeita. Então, vamos olhar primeiro aqui nessa extremidade, em x igual a 0. Nessa extremidade, as moléculas elas vão se deslocar, né, ao sabor do deslocamento do êmbolo. Então, basicamente, elas vão executar um movimento de vai e vem que pode ser descrito por 2S0 seno de ômega-t. Né? Para que isso seja verdade, eu tenho que esse termo aqui, para x igual a 0, né, seno de φ ali, tem que ser igual a 1. Ou seja, essa fase tem que ser igual a π sobre 2. Tá? E na outra extremidade? Na outra extremidade, ou seja, em x igual a L, né? Estou considerando x igual a 0 aqui, né? Basta eu colocar o x igual a L, então vamos fazer isso, ó. Coloco o x igual a L, no lugar de φ eu já vou colocar π sobre 2, que é a outra condição, né? Isso aqui faz o seno virar cosseno, né? 2π sobre lambda L. E nessa extremidade, a amplitude de oscilação das moléculas tem que ser 0, porque é uma parede dura, né? As moléculas exatamente na parede têm que ter deslocamento 0. E isso dá, então, essa condição aqui, ó, que o comprimento de onda, que vai aparecer aqui, ele vai ser 4L dividido por um N, que é um número inteiro. Então, a gente vai ter aqui que essa relação aqui do comprimento de onda com o comprimento do tubo aqui vai me dar a condição de formação de onda estacionária. Se eu substituir isso aqui e isso aqui nessa minha função aqui, o que a gente obtém, de uma forma geral, né, é que a onda estacionária vai ser descrita por uma função desse tipo aqui. Né? Aí a onda de pressão, Eduardo? Bom, para obter a onda de pressão, é sempre derivar em relação a x, multiplicar pelo módulo de Boole e tomar o sinal negativo. Então a minha onda de pressão vai ter essa cara aqui. Né? Aqui é cosseno, aqui vira seno. Só para dar um exemplo mais palpável para vocês, né? Aqui, por exemplo, está mostrando uma dessas ondas estacionárias quando lambda é igual a 4L sobre 9. Nesse caso aqui, você vê, ó, que essa extremidade oscila com alta amplitude, enquanto que a pressão está ancorada, né? Nesse ponto. Quanto maior o deslocamento, menor a pressão. Né? Então, o máximo deslocamento corresponde a um zero de pressão. E você pode ver que aqui eu tenho um nó de pressão, máximo deslocamento. Nó de deslocamento, né? Ou zero, máximo de pressão. Na outra extremidade, está amarrada aqui o deslocamento, a parede é dura, o deslocamento é zero, e aqui eu tenho o máximo de pressão. E você vê aqui mais ou menos como é que é o movimento molecular nessa onda estacionária. Pode ter outras condições, né? Por exemplo, L igual a 1/4 de lambda, aí você vai ter essa condição aqui, ó. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Ou L igual a 3/4 de lambda, a condição então é essa. Ou 5/4 de lambda, a condição é essa. Sempre satisfazendo que lambda de um certo modo é igual a 4L dividido por N, onde esse N é um número inteiro ímpar, né? De fato. A frequência dessa onda, né, que eu posso calcular a partir do comprimento de onda, vai ser o produto de N vezes a velocidade dividido por 4L. Né? Isso são o que a gente chama de modos normais para uma onda estacionária num tubo semiaberto, né? Porque esse lado aqui, como tem alta amplitude de movimento, ele é aberto e esse lado é fechado. Tá? A gente pode relacionar isso dessa maneira aqui. Então, num tubo semiaberto, a gente tem essa condição para formar ondas estacionárias.
Ah, mas se mudar a condição de contorno, o que muda? Bom, você tem que fazer aquela análise novamente lá. Por exemplo, com um tubo aberto em ambas as extremidades, muda a condição para a formação dos modos normais. Então, os modos normais aqui são diferentes daqui, porque aqui ele é fechado aqui e aberto aqui, e aqui é aberto nos dois lados, né? Se for fechado dos dois lados, também vai ser diferente, tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma coisa interessante, aqui as linhas vermelhas representam as ondas de deslocamento, os degradês aqui na cor azul são os máximos e mínimos de pressão, tá? E aqui a gente colocou dessa forma aqui, né? Ó, eu coloquei esse cara aqui dessa maneira, porque essas ondas elas podem ser geradas num tubo desse tipo se você assoprar aqui. Bom, outra maneira de mudar a forma do conjunto de frequências emitida por um instrumento é variando o comprimento desse tubo. Né? Por isso que em alguns instrumentos você tem classes de instrumento, né, que emitem sons diferentes, embora seja basicamente o mesmo instrumento. Por exemplo, aqui o saxofone. Né? A gente tem o saxo soprano, né, que é um sax menorzinho. Isso emite uma certa categoria de frequências. Você escuta um tipo de som mais agudo. Você tem um sax alto, que tem um comprimento maior, ó. Né? Então a categoria de frequências é outra, a gente emite um som um pouco mais grave. O sax tenor, né, que é o mais comum, emite outro conjunto de frequências. O sax barítono também. Né? Então você pode mudar o tom do som emitido variando o comprimento do tubo. Um exemplo muito bonito disso, quem já viu um instrumento desse sendo tocado, né, não esquece nunca porque é maravilhoso, né, são os órgãos de tubo. Né? Se você vai num órgão de tubo muito grande, você tem vários desses tubos aqui, alguns tubos abertos, outros fechados. Então você tem uma variedade de sons emitidos por esse instrumento que é enorme. Né? E quem sabe manusear isso, aí o músico entra na jogada, né? Você consegue tirar desse instrumento muitos tipos diferentes de som e cada um mais bonito do que o outro. Né? Então esse é um exemplo bem interessante de órgão de tubo. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, né? Aqui, meu instrumento rudimentar aqui, né? Vamos começar aqui, por exemplo, com esse carinha aqui, ó. Bom, eu tenho lá ó, um tubo, tá? Tem aqui exatamente igual a esse aqui, ó. Aberto aqui, tem um lugar onde eu vou soprar o ar, ele é aberto desse lado. Eu vou soprar e vocês vão escutar o som e guarda aí o som que ele está sendo emitido. Olha lá. Agora, eu vou pegar um tubo idêntico, mesmo comprimento, mesmo diâmetro, né? Os dois têm o furinho aqui, então os dois são abertos aqui, só que esse tubo aqui é fechado, então ele é igual a esse aqui, ó. Né? Olha como muda, ó. Certo? Tudo igual. Ó. Ok? Então, essencialmente, eu excito modos normais diferentes em cada um desses tubos. Aqui está um outro exemplo de tubo, né? Só que esse tubo aqui é o que acontece, por exemplo, lá no instrumento onde eu vario o comprimento. Tá? Então eu vou assoprar e vou variar o comprimento tampando o tubo em diferentes pontos. Ó. Certo? Então veja como eu consigo variar o som mudando o comprimento do tubo. Bom, outro exemplo que a gente pode ver isso, né, é, por exemplo, na excitação de som, utilizando, por exemplo, uma taça com água. Né? Eu agora não vou assoprar, mas eu vou fazer um movimento que eu vou excitar uma certa frequência que tem a ver com essa taça aqui, né? Com a forma da taça, com o diâmetro da taça, mas com esse comprimento aqui que vai representar para mim o comprimento do meu tubo, que seria a própria taça cheia de ar, né? Então se eu venho aqui, por exemplo, eu vou molhar aqui a mão, fixar e vou começar a movimentar, vou excitar. Olha lá o que vai acontecendo com a onda, ó. Daqui a pouco começa a sair o som. Certo? Então veja, ó, circulando aqui
eu consigo tirar esse som da taça. Agora eu vou variar o comprimento do tubo. Vamos ver o que acontece. Para fazer isso, colocar um... Hã? Vou colocar um pouquinho mais de água. Será que vai acontecer? Diminuir o comprimento, né? Se eu diminuir o comprimento, vamos ver o que acontece. Olha lá. Né? Posso diminuir mais ainda. Veja como eu mudo a frequência do som emitido, variando o comprimento ali do que seria equivalente ao meu tubo. Ok, então vamos lá agora para o nosso experimento principal. Como eu disse para vocês, o nosso experimento principal de hoje é o tubo de Kundt. O tubo de Kundt ele foi inventado pelo August Kundt, né, um alemão na Universidade de Berlim, né? E basicamente, quando ele foi inventado lá, ele tinha essa forma aqui, ó. Você tem um tubo, certo? Aqui você tem um pistão. Nesse ponto aqui, um microfone conectado a um osciloscópio. Então, você pode basicamente detectar a intensidade da pressão aqui, já que o microfone detecta a pressão das moléculas do ar ali, que faz vibrar a membrana dele, né? Mais ou menos. Então, ele é um detector de pressão, tá? E aqui nesse ponto aqui você tem um alto-falante que vai gerar uma onda sonora com uma certa frequência. Tem aqui um gerador de sinal, né, que gera uma onda sonora que vai se propagar nesse tubo. Veja que se eu vario a frequência aqui, ou se eu fixo a frequência e vario o comprimento do tubo, eu vou ver a formação daqueles modos normais através da detecção do máximo de pressão aqui. Ou eu posso manter o comprimento do tubo constante e variar a frequência da mesma maneira, né? A gente vai fazer basicamente isso no nosso experimento. Só que o tubo de Kundt do nosso laboratório lá é um pouquinho diferente, né? Basicamente a mesma coisa. A única diferença que tem é que o microfone fica aqui acoplado no pistão, né? Então você tem aqui o nosso alto-falante, vai estar ligado ao gerador de sinal, vai ter o microfone ligado ao osciloscópio, só que agora o microfone acompanha o movimento do pistão. Mas da mesma maneira, né? Quando eu ver um máximo de pressão aqui, significa que eu tenho uma condição de formação de onda estacionária. Uma coisa interessante aqui é que nesse caso o alto-falante ele vibra com uma amplitude bem pequena. Então eu posso considerar que esse ponto é um ponto de mínimo de deslocamento ou máximo de pressão. E aqui, esse ponto aqui também está fechado, então eu vou considerar também que é um mínimo de deslocamento ou máximo de pressão. A condição de formação dos modos normais é num tubo fechado em ambas as extremidades, que é o nosso caso aqui, né? Vai ser então dada por uma coisa desse tipo aqui, né? E a gente pode então relacionar a formação, a frequência que eu gero com o gerador de sinal com o comprimento do tubo, né? E para determinar então a velocidade da onda lá dentro, que seria o som. Inclusive posso trocar o gás que tem dentro do tubo, isso que é interessante. Tá, então esse aqui é o nosso tubo de Kundt, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, o tubo, tá? Nesse ponto aqui está o alto-falante, que está conectado a esse gerador de sinal, onde você vai poder ver a frequência aqui, e o microfone está nesse ponto aqui, né? Ligado ao osciloscópio. Como está mostrado no detalhe aqui, ó, o alto-falante está aqui, o microfone, né, está aqui, como você pode ver. No primeiro experimento, a gente vai começar dessa distância aqui. Então, no nosso primeiro experimento, nós vamos variar a frequência e vamos manter a distância igual a esse valor que está mostrado aqui, né? Então, vamos começar nessa situação. Vamos lá, então. Ó. O que você tem que observar aqui e o que você precisa medir? Bom, a distância você anota, só você ler aqui nessa régua milimetrada. A frequência que você vai gerar, que a gente vai gerar para a onda sonora aqui vai ser dada por esse gerador de sinal, então você tem que anotar essa frequência. No instante em que esse sinal que você vai observar no osciloscópio for maximizado, né? Então vou rodar o vídeo aqui e vocês vão ver o que acontece. Tá lá. O Leandro está variando a frequência, veja como vai maximizando aqui o sinal. Então tá aí
primeiro máximo em 1.5634 kHz, viu? É a unidade. Agora ele passou da frequência, diminui a amplitude e vem aumentando novamente, né? Vai achar uma condição em que eu tenho a maximização. Esse aí é o segundo máximo, 3.06 kHz. Continua aumentando, diminui e volta a crescer, né? E o terceiro máximo agora ocorre em 4.51 kHz. Continua aumentando, diminuiu, cresceu. Está aí, 6.04 kHz. 7.5 kHz. Então, olha, com esses valores, onde você tem as regiões, as frequências onde ocorrem os máximos de pressão e o comprimento fixo, né? A gente sabe, por exemplo, que a condição para a formação da onda estacionária é essa daqui, né? Onde a frequência, de um certo modo, vai ser igual a NV sobre 2L, onde V é a velocidade do som, tá? A gente pode, por exemplo, se eu faço um gráfico da frequência como função de N sobre 2L, que é esse termo aqui, o coeficiente angular aqui é V, é a velocidade do som. Então, se você coletar os dados e fizer, então, uma reta, o coeficiente angular, fazer o ajuste por uma reta, o coeficiente angular vai ser a velocidade do som, tá? Então, essa é uma análise possível de vocês fazerem. O segundo experimento que a gente vai fazer, mostrar para vocês aqui os resultados, também o tubo de Kundt, também no ar, a 25 graus Celsius, só que agora variando o comprimento. Então agora a gente vai manter a frequência aqui em 2 kHz, tá? E vai trazer o êmbolo, né? Começando aqui bem próximo do alto-falante e afastando esse êmbolo. Então a gente vai anotar os comprimentos em que há a maximização aqui do sinal no osciloscópio, que são os máximos de pressão. Tá? Vamos lá. Então veja que está trazendo o êmbolo e em algum ponto começa a maximizar. O primeiro ponto é esse. Olha lá, essa é a distância que você pode anotar. Novamente diminuiu, agora vem aumentando novamente. Esse seria o segundo ponto. Ok, então com esse conjunto de medidas aí, a gente pode, por exemplo, fazer a seguinte análise, né? Novamente, a condição é a mesma, tá? O que a gente vai agora só que agora a gente variou o comprimento, tá? Manteve a frequência fixa, né? E obteve a condição dos modos normais, ou seja, a gente pode dizer que eu tenho a formação dos modos normais para vários N's aqui. Então, se eu fizer um gráfico agora do comprimento como função de N sobre 2F, novamente, o coeficiente angular, né, vai ser a velocidade do som. Então, através desses experimentos, também você pode determinar a velocidade do som no ar. Próximo experimento, pessoal, ainda usando o tubo de Kundt, tá? Nesse caso, agora a gente vai colocar um gás diferente lá, certo? Também a 25 graus Celsius, só que agora eu não vou fazer o experimento completo, a gente pode fazer só o primeiro harmônico, né? Então, vamos olhar só para o primeiro harmônico. Qual é a condição de formação do primeiro harmônico? Qual é a frequência que esse primeiro harmônico forma e qual o tamanho do tubo em que esse primeiro harmônico forma? Como é que a gente colocou esse gás? Tá vendo essa mangueirinha aqui, ó? Ela está ajustada aqui, a gente encheu o tubo com esse gás, né? Colocou uma pressão positiva para expulsar o ar e encheu o tubo com esse gás. E agora, o que vai ser feito é simplesmente variar o comprimento para achar a maximização do sinal. Quando tiver a maximização, eu tenho a formação do primeiro harmônico. Tá? Vamos lá. Veja que ele vem trazendo o êmbolo, a frequência constante, em 2 kHz. Vai maximizando.
Lembra que no ar, né, o primeiro harmônico formou com 7 e poucos centímetros, alguma coisa assim. 17, né? Olha só como variou. 23 agora. Depois vocês anotam direitinho esse valor. Só para mostrar que esse é o primeiro harmônico, agora ele vai mudando a posição do êmbolo até chegar lá no alto-falante. Veja que não tem nenhum outro máximo aí. Só quando chega lá próximo ao alto-falante. Tá? Então, nessa condição agora, né, a condição continua sendo a mesma, só que agora a gente pode medir a frequência do primeiro harmônico, medir o comprimento onde esse primeiro harmônico é formado, eu posso determinar a velocidade do som nesse gás, né, que a princípio é desconhecido. De fato, né, eu posso dizer para vocês que esse é um gás nobre. Né? Com essa informação e com a velocidade do som, você pode, por exemplo, determinar que gás é esse. Outro experimento bem interessante, né, que tem mais ou menos o mesmo princípio do cubo de Kundt, só que esse tubo é chamado tubo de Rubens. Né? O Rubens é um físico experimental de bastante renome. Né? Foi o Rubens que fez os experimentos, né, que levaram o Planck a formular sua famosa teoria de radiação do corpo negro, que revolucionou a física, né, digamos assim. Foi o primeiro experimento, foi a primeira teoria, né, onde apareceu o conceito de quantização de energia. Quem fez o experimento, né, de radiação de corpo negro do Planck foi o Rubens. Né? Mas ele fez também deu também essa ideia desse tubo. Esse tubo aqui, ó, é um tubo fechado, tá? Onde você tem um alto-falante, que só tem alguns furinhos aqui, mas é fechado, tá? Onde você pode, com esses furinhos, injetar um gás aqui dentro. Você injeta um gás inflamável. No nosso caso, é GLP, né? Gás de petróleo, gás de cozinha. Aí aqui em cima você tem vários furinhos, bem pequenininhos, que você pode acender, já que o gás que está lá dentro é inflamável. Né? De modo que, quando você aumenta a pressão numa certa região, a chama aumenta. Então, a amplitude da chama aqui vai ser proporcional à pressão naquele ponto específico. Aqui, por exemplo, ó, eu já estou com uma situação com 94,8 Hz aqui nesse caso agora, então as frequências agora vão ser em Hz, tá? Onde você vê aqui que eu tenho uma alta pressão aqui, tem um mínimo de pressão aqui e outra alta pressão aqui. Esse já é o primeiro modo normal desse tubo. E agora a gente vai variar a frequência para ver a formação dos outros modos normais. Comprimento do tubo, 1,45 mais ou menos 0,1 metro. Tá? Então isso aqui seria o comprimento do tubo que vocês depois podem utilizar para obter qual é a velocidade do som nesse gás, nessa temperatura aqui, né, já que o gás está quente. Vamos lá, então. Começa daquela situação anterior. A frequência é essa. Agora o professor Luiz Antônio vai aumentar a frequência ali. Ó. Olha o que acontece quando atinge a condição de onda estacionária para esse tubo. Olha lá que bonito. Ó. A pressão aqui aumenta, aí eu tenho um nó aqui, outro nó aqui, e obviamente nas extremidades a pressão é alta, porque o tubo é fechado. Ó. Essa é a frequência, 193 Hz, aproximadamente. Mais uma. Desfez aquela condição de estacionariedade. Vamos ver o próximo. Olha aí. Máximo de pressão, nó, máximo, nó, máximo, nó e máximo na extremidade. 293,6 Hz. Então formou outro modo normal. Vamos ver o próximo. Mais um modo normal formado. Você vê claramente ali os máximos de pressão e os nós de pressão. 387,2 Hz. Próxima situação, próximo modo, 474,2 Hz. Então, com essas informações, mesma coisa, né? Você tem aqui a frequência de cada modo, o comprimento do tubo foi dado, né? Você
pode graficar a frequência como função de N sobre 2L, por exemplo, e o coeficiente angular do ajuste da reta aqui vai ser a velocidade do som nesse gás aqui. Veja que os valores de frequência que a gente obtém são bem diferentes, mas porque o comprimento do tubo é diferente também, né? O gás lá dentro é diferente. Bom, pessoal, então, vamos para as análises principais, né, que você pode fazer com os dados que você coletou aqui do vídeo. Tá? Primeiro, a partir do experimento apresentado, né, obtém as frequências e os comprimentos de onda dos modos normais do som no tubo com GLP, tubo de Rubens, e determine a velocidade do som nesse meio. Tá? Depois você pode, a partir do experimento apresentado no vídeo, obter as frequências e os comprimentos de onda dos modos normais no tubo de Kundit e determinar a velocidade do som no ar. E esse valor você pode, por exemplo, comparar com os dados obtidos a partir da densidade e o módulo de Boolke, que são tabelados. Por último, então, você pode, a partir do experimento apresentado, obter a frequência e o comprimento de onda do primeiro harmônico para o som no tubo de Kundit preenchido com o gás desconhecido, né? Determinar a velocidade do som nesse gás, né? E determinar qual é o gás desconhecido, né? Considerando que ele seja um gás nobre, é fácil de você observar que gás é. Resumo desse vídeo, pessoal. A gente apresentou conceitos envolvidos na descrição de onda sonora, deduzimos a expressão para o cálculo da velocidade do som em meios materiais, apresentamos a medida direta da velocidade do som no ar, determinamos os modos normais de vibração de ondas sonoras e tubos preenchidos com gás, né? E sobre vídeos envolvendo ondas mecânicas, nós temos lá o vídeo sobre ondas em uma corda, onde também tem vários conceitos associados à propagação e à formação de ondas estacionárias, de ondas mecânicas de modo geral, e esse vídeo que é específico sobre ondas sonoras. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e muito bom trabalho aí na realização das suas análises e na confecção do seu relatório.